Está reaberta a sessão. Questão de ordem, presidente. A presidência queria atenção dos parlamentares. Nós temos uma eleição que só temos um candidato, que é o Renato Zaca. Só teve um candidato inscrito. Então, ao invés de nós fazermos aqui nominalmente a votação, queria a autorização de vocês fazer simbólico. Quem quiser fazer registro do voto divergente, possa usar o microfone. Pode ser dessa forma? Seus que aprovam isso, como estão aprovados. Então, vamos lá. Estamos votando de acordo com os artigos 12, 7º e 8º do Regimento Interno, a eleição para o cargo de terceiro vice-presidente da mesa. Está escrito o deputado Renato Zaca. Seus que aprovam isso, como estão aprovados. Está eleito para o cargo terceiro vice-deputado Renato Zaca. Questão de ordem, deputado Rosenberg. Senhor presidente, eu dei entrada num projeto semana passada para incluir o álcool em gel na cesta básica, que é muito importante, principalmente essa questão do coronavírus. As pessoas precisam urgente passar álcool toda hora nas suas mãos para não ser contaminado. E a casa também, o que eu vi hoje, outros projetos parecidos entraram hoje também. Como eu não quero politizar isso, que é um assunto muito sério, então eu queria pegar o meu projeto, fazer valer o meu projeto e colocar todos os deputados como coautores desse projeto meu. Bem, primeiro eu ia fazer alguns anúncios, dizer a todos os parlamentares que já apresentaram ou que apresentaram hoje os projetos, para que possam pedir regime de urgência, porque nós vamos deferir todos de hoje para amanhã, publicar e vamos fazer sessões extraordinárias no dia de amanhã. E nós vamos antecipar a sessão de quinta para quarta. Na última quinta-feira fizemos uma reunião lá na liderança, onde nós anunciamos algumas medidas. E as medidas por algum parlamentar, por alguns, me pareceu, não está muito inteirada do tema, fui questionado sobre porquê daquelas medidas. E a gente tomou as medidas primeiro que muitos órgãos do Estado. Publicamos um ato na sexta-feira, onde a gente tomamos medidas preventivas. Por exemplo, agora o ótimo seria, no plenário, as pessoas sentarem com uma cadeira sim, outra não, dando um espaço de 1,5 m. Seus parlamentares da mesma forma. Então, nós tomamos algumas medidas e dia a dia a gente vem aprimorando as medidas. No próprio sábado, né, deputada Marta, a gente anunciou no grupo dos parlamentares que nós estaríamos trabalhando em regime onde faríamos plantões nos departamentos da Assembleia e pedíamos o mesmo para os gabinetes, onde pode ficar uma pessoa, que fique uma pessoa. Puder chegar um pouco antes, sair antes, para também não cruzar o horário das conduções, para que a gente possa fazer com que aqueles momentos mais de pico do transporte público a gente possa esvaziar esse momento. Então, nós, da administração, estamos tomando providências, e não de agora. Eu acompanhei nos grupos parlamentares, pedindo para parar, pedindo para suspender. Eu quero anunciar a todos os presentes, como eu já fiz a mesa diretora, que a Assembleia vai funcionar todos os dias. Todos os dias. O Parlamento não vai ficar fechado um único dia. Nós estamos vivendo momentos de incertezas da democracia do Brasil. E o exemplo vai ser do Parlamento do Estado do Rio de Janeiro, que não vai ficar um único dia fechado. Mesmo que eu seja a única pessoa que esteja aqui. Eu estarei com o Nós vamos fazer, a partir da próxima semana, uma única sessão, quarta-feira, onde nós vamos colher os votos
quem não estiver presente, remotamente, um grupo de WhatsApp, vamos ter 4 ou 5 projetos na pauta, não vamos ter mais que isso, nada de medalha, nada de inclusão, vamos ter projetos que tratam especificamente esse momento que o Estado do Rio de Janeiro está vivendo. Então, a ideia é que o parlamentar que quiser ficar em casa vai fazer a votação pelo WhatsApp. Todas as votações serão nominal. Vou dar o exemplo, o deputado Luiz Paulo, que já me falou que vem ao plenário, mas vamos imaginar que ele esteja em casa. Ele vai votar sim ou não no projeto e todos os parlamentares vão acompanhar no WhatsApp e nós vamos fazer constar no painel. Então, mesmo quem estiver fora do plenário terá o seu voto computado. Então, o parlamento não vai ficar um único dia fechado. A exemplo do dia de hoje, o assessorista com máscara, uma única pessoa no elevador, e a gente pede quem trabalha no primeiro, segundo andar que puder usar a escada, ótimo, mas vamos fazer assim. Estamos tomando medidas para que a gente possa amenizar aqui o contato, mas o ser humano não consegue ficar sem falar, quer seja com o filho, com o pai, com a mãe, com a esposa. Então nós vamos, de novo, o parlamento, enquanto eu estiver aqui, nem um único dia vai deixar de funcionar. Vamos fazer regime de plantão. Agora há pouco eu cheguei aqui, estava na alfândega desde 8h30 da manhã, tinha 3 secretárias na antessala da presidência, uma pessoa só, precisa ter 3. Precisa ter, pegamos os mesmos terceirizados da limpeza e da assessorista, acima de 60 anos para casa. Pedimos a segurança, a mesma coisa. Não tem necessidade, vamos fazer plantões diariamente, tá certo? Então a Assembleia não vai deixar de funcionar nenhum único dia. Então mas nós vamos falar de outros assuntos daqui a pouco, às 16 horas. Quem puder participar, uma reunião onde vamos resguardar uma distância mínima, para que a gente possa ter muito rapidamente alguns pontos que eu quero falar com os parlamentares. 1 minuto e vamos à pauta. A questão de ordem que eu fiz... Pede a urgência, nós vamos deferir, pedi. Traz para cá e vamos votar amanhã. Possivelmente, só podemos ter 2 urgências por ordem do dia, ou por sessão extraordinária. Então, nós vamos ter 3 ou 4, o número suficiente para votarmos todas as urgências pedidas hoje. Qualquer deputado que queira participar do projeto, que vá assinar o projeto, a incluir o álcool em gel na cesta básica. Senhor presidente, só para... eu queria propor uma proposta para o senhor, não para os deputados, eu abro mão o que eu vou falar. Se o senhor pudesse antecipar para as pessoas, funcionários dessa casa, a metade do 13º deles. Porque muitos estão comprando remédios, suplementos, vitamina C, estão saindo dos seus orçamentos. Então, eu queria propor ao senhor, salve-se os deputados, para os funcionários, adiantar a metade do 13º. Deputado, todo respeito, a Assembleia tem feito os pagamentos bem antecipados que outros entes e outros poderes. É uma questão excepcional. Nós não vamos pagar. Não. Nós pagamos feino do ano, a gente tem feito só pagamento. Para contribuir, presidente. Eu agradeço, mas nós não vamos fazer. Obrigado, senhor presidente. Tá? Presidente, rapidamente, eu queria dar um esclarecimento a partir do aparte feito pelo deputado Rosenberg Reis. Nós estávamos em reunião no Colégio de Líderes, quando o deputado Gustavo Tutuca foi o primeiro a levantar o questionamento do álcool gel na cesta básica. Então, nós saímos daquela reunião, eu, em particular, com a missão de escrever o projeto. Quem encabeça a autoria é o presidente, seguido do deputado Gustavo Tutuca, e nós demos entrada hoje, conforme a disposição da própria mesa diretora, da secretaria da mesa, para fazermos isso. Então, não há problema nenhum, só estou esclarecendo que o projeto foi apresentado hoje porque esse foi um acordo firmado no Colégio de Líderes. Muito obrigada. Não sabia de quem era, como projeto... Tranquilo. Excelência. Vamos ser coautores, Vossa Excelência. Seremos coautores. Vou inverter a pauta, senhor presidente. Eu sou filho de mãe e pai pobre. Entendeu? Eu sou da Baixada Fluminense. Nós. Sou quebrador de pedra. Eu vou retirar o meu projeto e vou assinar o projeto do senhor. Não precisa, deputado. Não, sim, senhor, eu faço questão. Ok. Faço questão. Obrigado, então vamos à presidente. pauta.
Anuncio, redação final assim emendada, projeto de lei 1143/2019, de autoria do deputado Alexandre Knoploch, que institui o programa Calendário Rio de Janeiro a Janeiro, de fomento ao incentivo e eventos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, da outras providências. Questão de ordem. Em discussão. Questão de ordem, senhor Questão de ordem, Sobre o deputado. texto. Sobre o texto Porque, na também. verdade, na sessão em que ele veio para aprovar essa discussão, eu que fiz a emenda aqui oralmente, e ela saiu meio truncada, eu me refiro ao artigo 3º. Então a gente faz o seguinte, vamos adiantar a pauta. É fácil de corrigir. Vossas Excelências, conversa com o autor do projeto, Tá. acerta o texto e voltamos, assim bom, que estiver combinado. pronto. Eu estou com a proposta de texto aqui. Ok. Anuncio, redação final, projeto de lei 3116-A de 14, de autoria do deputado Paulo Ramos, determina o tombamento com patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, da Sociedade União Internacional Protetora dos Animais, Suípa, localizada na Avenida Dom Helder Câmara, 1801, no bairro de Benfica, no município do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, eles que não estão aprovados, vai autógrafo. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei. Voto contrário, presidente. Voto contrário da bancada do Novo, mesmo remotamente, deputado Alexandre. Em regime de urgência, discussão única, projeto de lei 1776 de 19, de autoria do Poder Executivo. Mensagem 64/2019, que dispõe sobre a concessão de benefícios fiscais para o setor de carnes e da outras providências. Pendendo de pareceres da Comissão de Constituição, Justiça, Agricultura, Pecuária, Política Rural, Agrária, Pesqueira, de Economia, Indústria e Comércio, Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e Fiscalização dos Tributos Estaduais. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Uma emenda modificativa número 1, modifique-se o artigo 3 do projeto de lei 1776/2019 e passe a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3, ficam revogados o inciso 1, a lei 8482, 26 de julho de 2019, o inciso 2, o artigo 6 da lei 4177, de 29 de setembro de 2023. Emenda modificativa número 2, modifique-se o artigo 4º do projeto de lei 1776/2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º, essa lei entra em vigor no primeiro dia do mês subsequente ao de sua publicação, ressalvado o disposto no artigo 3º, que produz efeitos a partir do 1º de janeiro de 2021. Deixa eu voto. Voto divergente, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado Márcio Pacheco, eu queria aqui abrir a divergência em 3 questões. Começando pela questão que o senhor emendou. O senhor emendou o artigo 3º, tá certo? Ficam revogadas as leis 8482 de 19, o artigo 6 da lei 4177 de 2003. O que mais que o senhor mexeu? Não, essa é a redação original. Redação original. E a outra é... Não, essa é a redação original. Eu estou divergindo de Vossa Excelência, que eu estou acrescentando. E o decreto 44.945, de 10 de setembro de 2014. Porque esse decreto, senhor presidente, ele regulamentou a lei 4.177. E este decreto foi objeto de inclusão subreptícia, que gerou, à época, a entrada aí da JBS, que deu um grande escândalo, uma investigação do Ministério Público, inclusive com ações de improbidade administrativa. Então, o decreto tem que ser revogado junto com a lei. A segunda questão diz respeito ao artigo 1º, inciso 3º, deputado Márcio Pacheco, porque a redução da base de cálculo de ICMS, a gente fez a alteração da redação, porque essa mensagem foi colada de São Paulo, e o artigo, na justificativa que houve a cola, ele foi posteriormente revogado. Então, eu estou alterando o inciso 3, a linha A, e o inciso 5, para ficar coerente com o que está vigindo hoje. Então, são 2 emendas. E a terceira emenda, senhor presidente,
é uma emenda modificativa ao artigo 3º, ao inciso 4º do artigo 3º da Lei 8445 de 2016. Esse inciso 4º diz o seguinte: promover o cancelamento de incentivos fiscais condicionados ou de incentivos fiscais condicionados no caso de descumprimento das obrigações assumidas por parte da empresa beneficiária, assegurar direito ao contraditório e à ampla defesa. Estamos incluindo, deputado Márcio Pacheco, além dos incentivos fiscais, incentivos financeiros fiscais. A Lei 8445 de 2019 é aquela lei que nós aprovamos que dá a responsabilidade de toda essa fiscalização à Secretaria de Estado de Fazenda. Só está lembrado. Então, o parecer é pela constitucionalidade com essas 3 emendas modificativas. É o parecer. Deputado Rodrigo Bacelar. Senhor presidente, 1 a 1. só para brevemente registrar a abstenção do PSOL na eleição da 3ª vice-presidência. Ok. Senhor presidente, acompanho o voto divergente. Deputado Luiz Paulo. 2 a 1. Deputado Max Lemos. Senhor presidente, no que pese, o nosso líder do governo tem encaminhado o voto pela constitucionalidade. Eu vou acompanhar o voto divergente, até por todo o estudo detalhado que fizemos na CPI da crise fiscal. Então, é uma questão de coerência. Já era um indicativo nosso que a Secretaria de Fazenda tivesse participação efetiva e determinante nesse tipo de concessão. Portanto, eu vou acompanhar o voto divergente do deputado Luiz Paulo. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Jorge Felipe. Deputado Dr. Serginho. Deputado Dr. Serginho. Deputado Carlos Mink. Senhor presidente, acompanho o voto divergente do deputado Luiz Paulo por entender, além, como disse o deputado Max Lemos, além de acompanhar as resoluções da CPI da crise fiscal, ele chama corretamente para a Secretaria de Fazenda uma questão que realmente é fiscal. Aliás, nunca deveria estar fora dela. Portanto, acompanho na íntegra o voto divergente. 4 a 1. Deputada Mônica Francisco. Acompanho o voto divergente, presidente. 5 a 1. Deputado Dr. Deodalto. Deputado Dr. Deodalto. Deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, eu discuti essas emendas ontem com o gabinete do deputado Luiz Paulo. Também participei da CPI da crise fiscal, portanto, nesse momento eu acompanho o voto divergente. 6 a 1. Pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Política Rural, Agrária e Pesqueira, deputado João Peixoto, que está nos acompanhando de casa. Deputado Valdo Ceasa. Deputado Valdo Ceasa. Pediria aos deputados que pudéssemos resguardar uma distância de uma cadeira de um parlamentar do outro. Acompanho divergência. Pela Comissão de Economia e dos Comércios, deputado Renan Ferreirinha. Senhor presidente, eu também fiz parte da CPI da crise fiscal e concordo com as ponderações feitas pelo deputado Luiz Paulo a respeito disso, que vem corrigir e melhorar o projeto. Então, sigo o voto vencedor da CCJ. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, vou dar o parecer pela tributação no mérito favorável com as 3 emendas modificativas que apresentei também na Comissão de Constituição e Justiça. Pela Comissão de Orçamento, que não está aqui impressa, mas tem tudo a ver com o orçamento, deputado Márcio Canela. Acompanha o voto divergente, deputado Luiz Paulo. Então, acompanha o voto com emendas. Com os pareceres emitidos, antes de cantarmos, tem aqui algumas emendas, e tem emendas do Luiz Paulo, por exemplo. Senhor presidente, eu retiro todas as minhas emendas, visto 5. ser acolhido o parecer. Faço o mesmo com a bancada do PSOL.
Pode ser sim ou não, não tem problema nenhum. Também tem do deputado Rosenberg Reis. Senhor presidente, uma das emendas nossas é justamente para revogar o decreto. Essa a gente naturalmente retira porque ela está prejudicada. As demais a gente, no princípio, mantém. Então vamos manter as emendas. Vai sair de pauta mesmo? Tranquilo. Se Vossa Excelência pedir a urgência, a gente volta amanhã com ela. Senhor presidente, então eu mantenho Não, as emendas. Porque tem uma aí que ele esqueceu na redação de incluir os peixes. Eu ia retirar, mas já que todo mundo está mantendo, vai manter emenda, mantém todas. Ok. Então, em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu 15 emendas e retorna às comissões. Está em urgência, se o deputado quiser visitar, próxima semana a gente põe na pauta. Senhor presidente, eu acho que esse projeto já está na casa há bastante tempo. Eu acho que deveria já decidir amanhã essa questão. No dia deputado Rosenberg, é porque o mais interessado é o nosso amigo Rosenberg, que o negócio dele é peixe. Sim, senhor presidente. Voltar amanhã na pauta. Ok. O presidente defere pedido de Vossas Excelências. Obrigado, senhor presidente. Anuncio em regime de urgência, discussão única, projeto de lei 1956/2020, de autoria do deputado Márcio Gualberto, que dispõe sobre emissão de carteira de identificação da pessoa com transtorno do aspecto autista, de expedição gratuita no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona, pendendo de pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, de Pessoa com Deficiência, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Não. Senhor presidente, é só para não... pedir para Vossa Excelência... Estamos no Márcio Gualberto, no PL do Márcio. Não, eu estou pedindo a Vossa Excelência o seguinte, é um projeto de lei de minha autoria, é do ano 2011, que é sobre rótulos em produtos. A CCJ, depois disso, firmou jurisprudência que esses projetos são inconstitucionais. Então, eu estou pedindo para Vossa Excelência retirar e arquivar. O presidente defere pedido de Vossa Excelência, chama a atenção da assessoria PL 273A de 2011, arquivamento a pedido do autor. Deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, o projeto 1956/2020, de autoria do deputado Márcio Gualberto, ainda que meritoso, infelizmente cabe à CCJ o parecer pela prejudicabilidade, face à lei já em vigor 8506, de 30 de agosto de 2019, que garante às pessoas com transtorno do espectro autista e com deficiência a inclusão da sua condição nos documentos de identificação expedidos pelo DETRAN e da outras providências. Por essa razão, o parecer é pela prejudicabilidade. A presidência, deputado Márcio, vai remeter, fazer uma gentileza com o autor da proposta, vamos remeter à CCJ. E lá, se achar por bem prejudicar, arquiva-se diretamente. Questão de ordem, senhor presidente. Se quiser voltar ao primeiro, já está tudo bem, viu? Vamos no 1143/2009. Redação final assim emendada, de autoria do deputado Alexandre Knoploch. Como é que ficou o texto? Deputado Alexandre. Valdec, ok. É apenas o artigo 3º, viu, deputado André Ciliano? Apenas o artigo 3º, que fica simplesmente assim: para fazer jus aos benefícios da Lei de Incentivo à Cultura e aos recursos do Fundo Estadual de Cultura, vírgula, os eventos inscritos no calendário de que trata esta lei deverão respeitar os critérios estabelecidos pelas leis 7.035 de 2015 e 8.266 de 2018 e terão que ser aprovados pelo Conselho Estadual de Política Cultural, observada a distribuição de investimentos culturais entre capital e interior, nos termos da legislação em vigor. Esse é o texto. Então, vamos votar a redação final assim emendada. Confirmando que senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovada em votação. Redação final. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovada. Vai autógrafo com voto contrário do novo. Em tramitação ordinária, segunda discussão e redação do vencido, assim emendado, projeto de lei 273A de 2011, pedido retirado de pauta e o arquivamento a pedido do autor. Segunda discussão e redação do vencido, projeto de lei 3901
A de 18, autoria da deputada Márcia Giovanni, que dispõe sobre o programa de artes manuais para as pessoas com deficiência, PCD, do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra da discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Renato. Só para justificar a ausência do deputado Pedro Brazão, que está com um grave problema na coluna e pediu para que eu pudesse dar esse recado aqui no plenário. A presidência também chama atenção, como já fizemos no decreto da sexta-feira, parlamentar que não estiver presente não terá falta. Ok? Assim como também os demais servidores da casa. Projeto de Lei 1125A de 2019, de autoria da deputada Marta Rocha, que altera a Lei 4.528, de 28 de março de 2005, para dispor sobre o Plano Estadual de Educação. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Em segunda discussão, projeto de Lei 2348 de 2017, de autoria do deputado Márcio Pacheco, que altera a Lei 7.384, de 14 de julho de 2016, que dispõe sobre a alteração do dia do vencimento das contas de concessionária de serviços públicos, impostos e taxas de competências estaduais dos servidores públicos estaduais ativos, inativos e pensionistas. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo com voto contrário do novo. Projeto de Lei 2831 de 2017, de autoria da deputada enfermeira Rejane, que altera a Lei 5.645, 6 de janeiro de 2010, instituindo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual do Orgulho de ser travesti e transexual. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra da discussão. O presidente proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões. Projeto de Lei 788 de 2019, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que autoriza o Poder Executivo a implantar no município de Duque de Caxias o programa Segurança Presente. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Projeto de Lei 988 de 2019, de autoria dos deputados Renato Zaca, Márcio Pacheco, Rosenberg Reis, Chicão Bulhões, Bebeto, Luiz Paulo, Marta Rocha, João Peixoto, Giovanni Ratinho, Subtenente Bernardo, Alexandre Freitas, Anderson Moraes, Bruno Dauares, Chico Machado, Daniel Librelon, Delegado Carlos Augusto, Carlos Caiado, Fábio Silva, Franciane Mota, Gil Viana, Gustavo Schmidt, Jorge Felipe Neto, Lucinha, Marcelo Cabeleireiro, Márcio Canela, Márcio Galberto, Marcos Miller, Max Lemos, Renato Cosolino, Rodrigo Amorim, Tia Ju, Valdo Ceasa, Vando Família, Sérgio Lobac, Sérgio Fernandes e Sérgio Fernandes, que dispõe sobre a data limite para pagamento do valor referente ao regime adicional de serviços RAIS aos servidores, aos agentes de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Projeto de Lei número 1219 de 2019, de autoria do deputado André Siciliano e Eliomar Coelho, dispõe sobre o tombamento por interesse histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro da área que menciona. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Com voto contrário do novo. Projeto de Lei 1250 de 2019, de autoria do deputado Coronel Salema, que altera a Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual do Bombeiro Civil. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio em primeira discussão, projeto de Lei 96 de 2019, de autoria do deputado Renato Cosolino, que dispõe sobre a contratação e a desistência de contratos consumeristas via compras online, realizadas inclusive por meio de cartões de crédito na rede mundial de computadores do Estado do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de Ciência e Tecnologia, favorável. Defesa do Consumidor, favorável. De Economia e do Comércio, favorável. Relatores, deputados Jorge Felipe Neto, Alexandre Quinoploc, Fábio Silva e o Elbert Rezende. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Voto contrário do novo. Voto contrário do novo. Projeto de Lei 779 de 2019, da autoria do deputado Valdeir Carneiro, que altera a Lei 6.901 de 2 de outubro de 2014. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade, de Educação, favorável com emenda. De Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, favorável com emenda da Comissão de Educação. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Renan Ferreirinha, Mônica Francisco e Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, parecida da Comissão de Educação, favorável com emenda. Senhores que aprovam, eles estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, eles estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em discussão única, projeto de resolução número 353 de 2019, de autoria do deputado Carlos Mink, concede o diploma Paul Singer
ao Movimento Nacional de Catador de Material Recicláveis, MESC. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposição Externa favorável, relator deputado Alexandre Freitas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam o menos como estão aprovados, vai à promulgação. Abstenção do novo. Abstenção do novo. Indicação legislativa 165/2019, do deputado delegado Carlos Augusto. Solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, doutor Wilson Witson, o envio de mensagem dispondo sobre a alteração de dispositivos do Decreto-Lei 220, de 18 de julho de 1975, que dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários públicos civis do Poder Executivo do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa favorável, relator deputado Felipe Pobel. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à publicação. Indicação legislativa número 189/2019, da autoria do deputado Flávio Serafim. Solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a cessão de uso dos imóveis inutilizados de propriedade do governo do Estado do Rio de Janeiro, que especifica para a criação da cidade do Samba de Niterói RJ. Parecer da Comissão de Indicação Legislativa favorável, relator deputado Felipe Pobel. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai à publicação. Requerimento número 201/2020, da autoria do deputado Sérgio Lobac, que a sessão do plenário Barbosa Lima Sobrinho para a realização, sessão solene de entrega da medalha de Tiradentes do senhor Pedro Bezerra de Menezes. Parecer da mesa diretora favorável, relator do deputado Brazão. Em discussão. Havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, projeto de lei 1089/2019, da autoria do deputado Anderson Moraes, que altera a redação da lei 5.427, de 1º de abril de 2009, que estabelece normas para atos e processos administrativos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pendente de parecer da Comissão de Constituição e Justiça, de Trabalho, Legislação Social, Seguridade Social, de Servidores Públicos, às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, eu sou autor das emendas, vou designar o vice-presidente da comissão, deputado Rodrigo Bacelar. Senhor presidente, parecer favorável às emendas 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Senhor presidente, pode dar voto convergente? Pode. Convergente. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Presidente, eu sou autora de emendas, eu vou designar o deputado Dionísio para fazer essa leitura. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Bruno Dauari. Deputado Flávio Serafini. Sou autor de emenda, senhor presidente. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Renato Cozzolino. Deputado Renato Cozzolino. Acompanha a CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação, parecer da CCJ favorável a 1, 2 e 3. Senhores que aprovam, eles como estão. Presidente, pela ordem, a Comissão de Trabalho, eu gostaria de consignar o nosso parecer. Vê se não está convocado. Não li. Chamei Mônica Francisco. Sim, mas aí ela está impedida. Ah, ok, eu perdão. voto como membro É porque eu fui falar aqui com... favorável com a CCJ. Obrigado, meu amigo deputado Dionísio. Em votação, parecer da CCJ, favorável 1, 2 e 3. Senhores que aprovam, eles como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, eles como estão, aprovado. Vai à redação final. Voto contrário. Voto contrário, deputado Renan Ferreirinha. Projeto de Lei 492/2019, de autoria do deputado Carlos Caiado, Jorge Felipe Neto e Valdeir Carneiro, que altera a Lei 8.367, de 2 de abril de 2019, acrescentando o parágrafo 5º ao artigo 1º, pendendo de pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Educação, de Assunto da Criança, Adolescente e do Idoso, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, às emendas de plenário. Para emitir o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco.
Presidente, só uma questão, só para tirar uma dúvida com Vossa Excelência. Dado a decisão de manter as atividades da casa, só em relação, foi publicado para instalar a CPI do metrô. E aí corre o prazo de 10 dias. Eu fiz um ato hoje, na verdade foi o dia de ontem, que vai ser publicado na quinta, que vai suspender todos os prazos a partir da sexta-feira. Todos os prazos. Das comissões permanentes, das comissões especiais, incluída aí as CPIs. Perfeito, obrigado. Presidente, enquanto correm aqui, conversam sobre as emendas, eu queria aproveitar, presidente, nesse tempo difíceis de coronavírus, fazer um cumprimento especial às forças de segurança e ao corpo de bombeiro, que não podem deixar de estar à frente das ações. Particularmente no dia de hoje, 17 de março, cumprimentar as mulheres da Polícia Militar, já que hoje, 17 de março, é o dia do policial militar do sexo feminino, deputado Zaca. Um projeto de autoria do deputado Bruno Dauag e meu. Muito obrigada, parabéns às mulheres policiais militares. Agora sim, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio. Presidente, queria pedir a Vossa Excelência chamar os trabalhos à ordem. Tentando buscar um consenso na matéria. Vamos adiantar. Se puder adiantar e retornar após. Ok. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 939/2019, de autoria da deputada Dani Monteiro. Pedido de retirada de pauta e arquivamento definitivo. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência. Projeto de lei 1198/2019, de autoria dos deputados Rosane Félix e André Siciliano, que altera a lei 5.513, de 21 de julho de 2009, para determinar o registro de identificação civil dos alunos das escolas públicas e privadas. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade com emendas. De assunto da criança, adolescente e do idoso, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Márcio Pacheco e Daniel Liblelon. Penendo de pareceres da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, de Cidadania, de Educação, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, deputado Márcio Gualberto. Deputada Renata está de quarentena. Deputado Márcio Gualberto. Deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Favorável, senhor presidente. Com os pareceres emitidos, em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça com emendas. Senhores que aprovam, mereçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, mereçam como estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Em discussão única, projeto de resolução número 9 de 2019, de autoria das deputadas Renata Souza, Dani Monteiro e Mônica Francisco, que revoga a resolução número 931/2005, concede medalha Tiradentes, respectivo diploma, ao primeiro-tenente PM Adriane Magalhães da Nóbrega. Pendente de parecer da Comissão de Constituição e Justiça, de Normas Internas e Proposições Externas, da mesa diretora. Questão de ordem, deputado Valdé Carneiro. É sobre o projeto de lei 492/2019, deputado Márcio Pacheco, líder do governo, faz uma ponderação que eu acho que é pertinente. Nós estamos tentando buscar um consenso em torno dos textos das emendas, então solicitar a Vossa Excelência que ele saia da pauta de hoje. A presidência retira o projeto de lei 492/2019. Pela ordem, senhor presidente. Só solicitar para Vossa Excelência incluir o meu nome dentre os autores do projeto de resolução 9 de 2019. A presidência defere pedido de Vossa Excelência. Já assinei lá na mesa diretora. Ok. Obrigado. Então, pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. O nome do deputado Eliomar Coelho também, senhor presidente. Tá, ok. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Rodrigo Bacelar. Senhor presidente, parecer pela juridicidade. Pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, deputado Rodrigo Bacelar. Parecer favorável, senhor presidente. Pela mesa diretora, deputado Samuel Malafaia. Parecer favorável.
Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Senhor presidente. Você quer discutir, deputado? Quero. Um minuto. Por favor. Pode ser aqui? Posso Pode, falar? claro. Presidente, eu acho que... Boa tarde a todos, primeiramente. Eu acho que o caminho com relação às medalhas, eu acho que não é esse. Eu acho que não é esse. Eu acho que cada parlamentar aqui, ele tem o direito de dar 2 medalhas por ano para quem ele desejar, para quem ele achar melhor. Essa medalha, ela veio a plenário, ela foi aprovada no momento onde o policial, ele fez por onde receber. O que ele fez depois dele ter recebido a medalha, aí a casa não tem nada a ver com isso, e muito menos o deputado que deu a medalha. Então, assim, eu acho um absurdo nós estarmos aqui tratando de revogar uma medalha Tiradentes que o deputado deu. Então, eu gostaria de pedir a consciência a esse plenário, porque se essa moda pegar aqui, eu acho que não vai ficar legal. Vai virar uma praça de guerra por causa de medalha e a população está aí fora carecendo de projetos de leis, carecendo de que a casa trabalhe em prol da população, entendeu? E a gente vai ficar aqui perdendo tempo em emendar medalha, em derrubar medalha. Eu acho que é muito caro o que a população paga para termos nós aqui como deputado para a gente entrar nesse mérito. Muito obrigado, presidente. Está em discussão ainda. Alguém queira discutir? Sim. Não. Faz declaração, se Declaração. for o caso. Não havendo que queira discutir, se é da discussão, em votação, os senhores que aprovam a discussão, aprovado, vai à promulgação. Verificação tem que pedir. Não pode levantar o dedo depois que cantou. Eu vou conceder a verificação, mas não é dessa forma. É no microfone do plenário e dizer verificação. No microfone do plenário. Senão seria já era matéria vencida. Eu estou concedendo para não criar problema. Então, vamos à votação nominal. Para encaminhar, senhor presidente. Encaminhar pelo PSDB, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputada Lucinha e o deputado Luiz Paulo votam sim. Para encaminhar, presidente. Pelo PSB, deputado Carlos Min. Senhor presidente, ouvi o argumento, e nós temos usado esse argumento, de respeitar as medalhas, não obstruir. Mas, no caso, o próprio autor da homenagem, o atual senador, eu ouvi uma declaração dele dizendo que, na época que ele tinha homenageado, que ele não sabia nada disso, e que se fosse agora ele nunca teria feito isso. Ou seja, é diferente, o argumento do deputado Anderson tem razão. Não vamos agora aqui, cada um, ficar revogando a questão do outro. Mas pouquíssimas pessoas homenageadas aqui na Assembleia, depois se revelaram chefes no escritório do crime. Pouquíssimas se revelaram milicianos. E pouquíssimos, o próprio autor da homenagem disse que, se soubesse do que aconteceu depois, ele não teria feito. Então, na verdade, a gente não está desrespeitando, independente da questão política, ideológica, eu não vou entrar aqui no mérito, olhar para trás, não é isso. Eu estou só referindo que essa é uma questão particular, porque, no geral, eu concordo com a análise de Vossa Excelência. Eu acho que esse é um caso especial, aonde a pessoa se revela um perigoso criminoso. E o próprio autor da homenagem disse que, se soubesse dessas questões, que nunca teria homenageado. Então, eu acho que, por isso, eu e o deputado Ferreirinha, nós votamos sim ao PL, ao projeto de resolução 9/2019, das deputadas Renata Souza, Dani Monteiro e Mônica Francisco, que revoga a resolução 931 de 2005, que concedeu a medalha Tiradentes, respectivo diploma, ao primeiro-tenente PM Adriano Magalhães da Nóbrega. Declaração de voto, Deputada, não, estamos em votação ainda, deputado. Mas se a senhora quiser encaminhar pelo PSL, é o momento. Eu queria aqui, presidente, fazer coro à voz do deputado Anderson e dizer que eu sou contrária. Porque eu canso de dizer aqui repetitivamente que a medalha ela é de responsabilidade do autor, para quem ele está oferecendo. Mas, contrapartida, você não tem como fazer um histórico do passado, fidedigno e futuro
da pessoa na qual está sendo homenageada. Só que o ato ele já existiu, já foi dado. Se começar a acontecer isso aqui na casa, eu já sou contrária a todos os embates que tem em relação a oferecer a medalha, que eu acho que, mais uma vez, é responsabilidade do deputado. Agora, retroceder, você tirar o que já foi feito, isso eu não concordo. Eu acho que, senão, isso vai virar mania aqui na casa, vai começar uma atrás da outra e o senhor já sabe onde isso vai parar. Eu sou contra. Encaminhar, senhor presidente. Encaminhar pelo novo deputado Chicão Bulhões. Senhor presidente, como é sabido aqui entre todos os colegas e desde o início, o Novo sempre se abstém em votações de medalha, em razão da gente já ter proposto novos métodos sobre isso, inclusive outros deputados já se manifestaram nesse sentido, para que a gente possa focar nas pautas que, no nosso entender, são muito importantes e, de fato, afetam a vida da população. Nesse caso aqui, a gente está votando para a revogação de uma medalha. E aí eu tenho uma opinião divergente aqui do meu deputado e amigo Anderson sobre a medalha ser concedida pelo deputado. E eu entendo, e o nosso conceito é que a medalha é concedida pela Casa, é pela Assembleia Legislativa do Rio. E por conta dessa razão conceitual, a gente tem, em alguns casos, onde há uma suspeita ou uma condenação criminal a um assunto que está mal resolvido na Justiça, de zelar pelo interesse público maior e, portanto, defender esta Casa. Fizemos isso numa homenagem que seria feita para o Lula, teríamos tido essa mesma posição, porque ele é um criminoso condenado. Não nos manifestamos dessa forma para outros, mas quando a gente identificou que havia uma questão criminal, nós nos manifestamos contrários à medalha. Então, neste caso aqui, entendo que seja o caso e por isso a gente vai votar sim. Obrigado. A presidência chama a atenção dos senhores parlamentares, estamos em procedimento de votação nominal. A presidência vai proceder à primeira chamada. Para encaminhar, senhor presidente. Antes, porém, para encaminhar pelo pessoal, o deputado Flávio. Senhor presidente, acho que é importante ficar claro, a gente não tenha dúvida aqui nessa casa, o que a gente está votando. Um ex-membro da Polícia Militar foi expulso da Polícia Militar por envolvimento com o jogo do bicho, respondeu ao longo da sua trajetória a vários assassinatos e, quando foi morto numa ação das polícias da Bahia, acompanhada pela Polícia do Rio de Janeiro, na Bahia, responde à acusação de ser o chefe do escritório do crime. Todos os policiais do Estado do Rio de Janeiro, e aí o capitão Paulo Teixeira, que está aqui, o coronel Salema, sabem muito bem que dentro das polícias do Estado do Rio de Janeiro, todos sabem que o ex-capitão Adriano da Nóbrega era acusado de ser o chefe do principal grupo de extermínio que atuou no Estado do Rio de Janeiro. Essa figura, considerado o principal assassino profissional do Estado do Rio de Janeiro, tem uma honraria da Assembleia Legislativa, que não é qualquer honraria, é a maior honraria da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que é a nossa medalha Tiradentes. O que nós estamos votando, depois dessa figura com essa longa ficha corrida, acusado de assassinatos, acusado de comandar o principal grupo de matadores profissionais do Estado do Rio de Janeiro, é se essa pessoa, depois disso tudo, deve ou não deve continuar com uma homenagem da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, o voto dos deputados é um voto muito transparente, no sentido de considerar que esse assassino profissional, chefe do escritório do crime, morto, estando foragido da polícia do Estado do Rio de Janeiro, se essa pessoa merece ou não merece permanecer com essa honraria. Eu diria que essa é uma das votações que tem um dos simbolismos mais importantes sobre o cenário que a gente vive no Estado do Rio de Janeiro. Será que alguém que é um assassino profissional, que ganha dinheiro para matar pessoas, que é investigado e perseguido pela polícia, foragido, merece o suporte político da Assembleia Legislativa de manter uma medalha para ele? É por isso que a bancada do PSOL encaminha o voto sim. Não queremos que a polícia do Rio de Janeiro seja confundida com bandidos e assassinos profissionais. Não queremos que a política do Rio de Janeiro e a sua Assembleia Legislativa seja confundida com bandidos e assassinos profissionais.
por isso a Assembleia Legislativa corrige uma distorção e caça a medalha do senhor Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, responsável por diversos assassinatos no estado do Rio de Janeiro. E lamento que muitos deputados e deputadas se abstenham e fujam dessa discussão, porque eu diria que o debate sobre as milícias, sobre os grupos de extermínio e sobre os assassinos profissionais no estado do Rio de Janeiro é uma questão fundamental para a gente conseguir enfrentar a criminalidade que atua no nosso estado. Não dá para a Assembleia Legislativa manter uma medalha para um bandido profissional, um assassino de aluguel, como esse Adriano da Nóbrega, que recebeu a medalha Tiradentes no estado do Rio de Janeiro. O voto é sim contra as milícias, contra os assassinos profissionais e contra a criminalização da política. A presidência irá proceder à chamada. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Anderson Alexandre. Deputado Bagueira. Deputado Bebeto. Deputado Bruno Dauaire. Deputado Carlos Caiado. Deputado Carlos Macedo. Deputado Daniel Liblelon. Deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Dr. Deodalto. Deputado Dr. Serginho. Deputada Enfermeira Rejane. Deputado Fábio Silva. Deputada Franciane Mota. Deputado Giovanni Ratinho. Deputado Gustavo Tutuca. Deputado Jair Bittencourt. Deputado João Peixoto. Deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Marcelo Cabeleireiro. Deputado Marcelo do Ceudino. Deputado Márcio Gualberto. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Marcos Miller. Deputada Marina Rocha. Deputado Márcio Pacheco, presente, vai votar. Deputado Renato Zaca. Deputado Sérgio Fernandes. Deputado Subtenente Bernardo. Deputado Valdo Ceasa. Deputado Valdeci da Saúde. Deputado Vandro Família. Deputado Elbert Rezende e deputada Zeidan. Presidente, questão de ordem. O deputado Alexandre Freitas está licenciado em razão da suspeita de quarentena, dado que ele teve contato com outros parlamentares que tiveram isso, mas votaria sim, se estivesse presente. Me ligou aqui. A presidência irá proceder à segunda chamada. Alexandre Freitas, Anderson Alexandre, Bagueira, Bebeto, Bruno Dauaire, Carlos Caiado, Carlos Macedo, Daniel Librelon, delegado Carlos Augusto, deputado Dr. Deodalto, Dr. Serginho, enfermeira Rejane, Fábio Silva, Franciane Mota, Giovanni Ratinho, Gustavo Tutuca, Jair Bittencourt, João Peixoto, Jorge Felipe Neto, Marcelo Cabeleireiro, Marcelo do Ceudino, Márcio Gualberto, Marcos Miller, Marina Rocha, Renato Zaca, Sérgio Fernandes, Subtenente Bernardo, Valdo Ceasa, Vandro Família, Elbert Rezende e deputada Zeidan. A presidência proclama o resultado. Votaram 30 senhores parlamentares, 20 sim, 7 nãos. Não há quórum para deliberação. Declaração de voto, senhor presidente. A presidência, não havendo mais projeto na pauta, antes de encerrar, nós passamos a palavra pela ordem, porque, na verdade, não aprovamos nem... Então, pela Está ordem. certo ou não? Está certo. Deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, em primeiro lugar, quero dizer que, ao contrário do que o deputado que me antecedeu disse aqui, eu não fujo a embate nenhum, nem a debate nenhum, muito menos com vossas excelências. Quero dizer, senhor presidente, que em meio a uma pandemia, o mundo está parado por conta de uma pandemia, dessa gravíssima doença. Essa Assembleia está tendo a coragem de enfrentar os deputados aqui, contrariando um entendimento global de que é preciso se isolar. No entanto, nós estamos aqui discutindo matérias relevantes, inclusive no que diz respeito ao enfrentamento dessa grave pandemia. E aí, senhor presidente, esse partido da hipocrisia, até no nome, haja vista que defende ao mesmo tempo o socialismo e a liberdade, eu não me canso de dizer isso aqui, tem a pantomima de dar um tapa na cara da população fluminense,
em meio a uma discussão seríssima, e mais uma vez querer trazer suas lacradas aqui para esse cenário, para esse plenário. Só que diante de mim não vão fazer. Essa tentativa torpe, vil, de tentar vincular determinados grupos políticos desta casa com milícias, além de ser uma mentira, uma covardia, é um espetáculo de horrores que eles insistem em protagonizar aqui nessa casa. Senhor presidente, cada deputado tem o direito de exercer o seu mandato como bem entender, inclusive, no exercício do seu mandato, apresentar requerimentos para concessão de honrarias como a medalha Tiradentes. Quando hoje o senador Flávio Bolsonaro, então deputado, ofereceu essa honraria a esse indivíduo, na época estava de serviço na Polícia Militar e o fez como fez para dezenas e dezenas de policiais militares. É uma conversa muito torpe querer, depois que o indivíduo recebe um processo de expulsão na PM, fazer esse discurso bonitinho. Agora, me admira o seguinte, o deputado que me antecedeu é valentão depois que o cara morreu. Na hora que o cara estava vivo, não tinha essa bravura toda. Pelo contrário, é uma bancada que se apequena diante das crises, se apequena diante das discussões que são sérias para esse país e dão uma de valentão depois que o cara morreu. Eu quero ver dar uma de brabo quando o cara está vivo. Isso que eu não entendo. E por falar em banditismo, essa casa fez o desserviço na semana passada de aprovar uma medalha, essa mesma honraria, essa mesma medalha Tiradentes, para o deputado federal Marcelo Freixo. Ia falar Marcelo Frouxo. Marcelo Freixo. Mesmo esse deputado, que é sabido e notório por todos aqui, tendo sido fotografado ao lado, abraçando, feliz da vida, ao lado desses sim, os piores vagabundos e facínoras desse estado. E eu digo, estava ali do lado dos traficantes do Comando Vermelho, abraçadinho e sorrindo ao lado dos traficantes. Ora, que desserviço! Isso não é apologia ao tráfico? Isso não é bater palma quando dezenas e centenas e milhares de famílias se perdem todos os anos, vítimas da violência, vítimas do tráfico de drogas, e essa turma aplaudindo a droga, defendendo o uso controlado de crack, para concluir, por favor, defendendo o traficante de droga, defendendo o marginal, e tem a petulância de vir aqui, no meio de uma discussão que o Rio de Janeiro está sofrendo seríssima, fazer uma gracinha como essa aqui, de querer lacrar e achar que a gente vai fugir do debate. Não aceito qualquer ilação de que temos qualquer vinculação com milícia, é uma mentira, e digo e tenho a coragem de vir para qualquer debate, e digo na cara de qualquer um. Deputado Marcelo Freixo estava regozijando na cara do lado de vagabundos, dando um tapa na cara da população fluminense. Para concluir, por favor. E os senhores aprovam isso com a maior cara de pau. E não vem aqui querer dizer que está defendendo a Polícia Militar, não. Porque os senhores são os maiores inimigos da Polícia Militar. Inclusive, querem desmilitarizar a PM o tempo inteiro, ficam colocando a PM como vilã, quando, na verdade, os piores facínoras desse Estado são aqueles que os senhores defendem. O traficante de droga e aqueles que trazem o terror para o Rio de Janeiro. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, a presidência, bem rapidamente. A presidência vai se dirigir, o presidente, vou dirigir a reunião. Eu vou deixar aqui o deputado Alexandre Knobloch, então... Irei brevemente falar em 1 minuto. Deputado Valdec. Senhor presidente André Ciliano, senhor presidente que agora assume, deputado Alexandre Knobloch, eu ouvi aqui com atenção, e concordando, em primeiro lugar, que a responsabilidade dessas comendas, ou por essas comendas, é, em última instância, de fato, do deputado ou da deputada que a propõe. Isso é verdadeiro. Também não acho que devamos inaugurar aqui uma espécie de caça às medalhas concedidas segundo critérios partidários ou ideológicos. Nada mais equivocado. Entretanto, neste caso específico, deputado Luiz Paulo, não se trata de uma questão partidária, não se trata sequer de uma questão ideológica, não se trata tampouco de desrespeitar a iniciativa, no caso do então deputado Flávio Bolsonaro, que concedeu a medalha Tiradentes a esse policial hoje morto. Nessa questão, trata-se de um bandido,
Trata-se de um líder de uma organização criminosa oficialmente reconhecida e investigada pela polícia, vale dizer, pela boa polícia, pelos segmentos bons, e não são poucos, da polícia do Rio de Janeiro. Quem diz que Adriano Nóbrega dirigia o escritório do crime, não sou eu de orelhada, mas são um conjunto de indícios e evidências levantados e investigados pelas próprias corporações militares do Estado do Rio de Janeiro, tanto a militar quanto a civil. Então, eu acho que neste caso, a cassação desta medalha é uma espécie de desagravo ao Parlamento e também à polícia, deputado Flávio Serafini. Também esta corporação, que merece o nosso respeito, porque as situações de desvio de policiais que passam por cima dos direitos, passam por cima da lei, não representam a integralidade dessa corporação. E aí, eu não vou aqui nem entrar no mérito, porque não é a questão de por que concedeu, por que não concedeu, mas é bom lembrar que, além da concessão da medalha Tiradentes ao Adriano Nóbrega, o então deputado Flávio Bolsonaro empregou em seu gabinete a esposa e a mãe deste senhor. Portanto, como dizia a minha falecida avó, tem boca de jacaré, tem cauda de jacaré, tem couro de jacaré, só pode ser jacaré. De qualquer maneira, não é um mérito da indicação que está sendo avaliado aqui hoje. É uma forma de desagravar o Parlamento, uma forma de desagravar a própria corporação policial militar, tendo em vista que se trata de um personagem, não de quem a gente tivesse divertido. Imagina, trata-se de um bandido, trata-se de um criminoso, de um facínora, que não pode carregar para a posteridade, ainda que morto, a principal comenda outorgada pelo Parlamento Fluminense. Por isso, nosso voto foi sim à resolução. Esperamos que volte à ordem do dia em outro momento para completar a votação. Declaração de voto. Declaração de voto não pode porque não encerrou. Pela ordem? Pela ordem. Pois não, deputado. Bom, senhor presidente, eu vou ser muito breve. Responder aqui ao deputado Rodrigo Amorim, que falou uma série de mentiras aqui no microfone que merecem ser respondidas. Em primeiro lugar, é importante destacar que ele faz sempre referência a uma foto do deputado Marcelo Freixo. Essa foto está disponível nas redes sociais, é só colocar no Google que o deputado Marcelo Freixo aparece numa foto dentro da ONG AfroReg, onde estavam ex-criminosos que haviam cumprido pena e estavam fazendo um trabalho de ressocialização junto com a ONG AfroReg, quando o deputado Marcelo Freixo foi conhecer o trabalho da ONG AfroReg e tirou essa foto. É importante destacar porque nós defendemos a ressocialização, a Constituição brasileira defende a ressocialização, todas as religiões brasileiras, especialmente as religiões cristãs, defendem o direito à ressocialização, tanto que, especialmente nas igrejas evangélicas, nós temos muito ex-criminosos que se ressocializam, buscam reconstruir suas vidas, muito, inclusive, se transformando em autoridades religiosas. Então, é só colocar no Google, vocês vão ver as fotos ali do deputado Marcelo Freixo com pessoas lá na ONG AfroReg, que são pessoas que cumpriram pena e estavam em processo de ressocialização. Em segundo lugar, eu quero falar sobre o Adriano da Nóbrega, um cara que, segundo a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, era o chefe do escritório do crime, um grupo de assassinos que atuava no Estado do Rio de Janeiro. Esse cara recebeu uma medalha, uma homenagem da Assembleia. O que a gente propôs, e não foi agora, o deputado chega aqui e ele insinua como se esse projeto tivesse entrado em pauta agora, porque o pessoal pediu mentira. Nós demos entrada nesse projeto no início do ano passado. Quem faz a pauta é o presidente André Siciliano. Se ele acha que o presidente André Siciliano está se equivocando ao fazer a pauta, vem aqui e critica o deputado André Siciliano, mas não manipula para parecer que foi o PSOL que pediu para botar esse projeto de resolução em pauta agora. Não foi. A gente apresentou esse projeto há mais de um ano. O presidente, corretamente na nossa avaliação, vendo todo o consenso que tem nas instituições de investigação do Estado do Rio de Janeiro, resolveu fazer com que a Assembleia limpasse seu nome, revogando essa medalha. Mas não conseguimos revogar porque o quórum caiu, porque deputados como esse, que veio aqui ficar falando mentiras e que vai voltar a falar mentiras aqui no microfone, votaram contra e outros deputados trabalharam para derrubar o quórum. Por quê? Porque eles querem manter a homenagem a esse miliciano, assassino, acusado de ser o chefe de um grupo de execução. Por que tem gente na política do Rio de Janeiro
que vem aqui defender que homenagem a assassino tem que ser mantido. São os mesmos que depois se dizem defensores da polícia. São os mesmos que depois se dizem defensores da sociedade, da família do assassino, Adriano da Nóbrega, que ficou empregado aqui na Assembleia Legislativa no gabinete Para concluir, deputado. do ex-deputado Flávio Bolsonaro durante quase 10 anos. É isso que o deputado Rodrigo Amorim veio aqui no microfone defender. Veio defender que se mantivesse a homenagem ao senhor Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime. Quem levantou o nome do senhor Adriano da Nóbrega, eu concluo falando disso, não foi o PSOL, não foi a esquerda. A gente não substitui o trabalho da investigação, é importante que que isso fique claro. Foi a Polícia Militar, foi a Polícia Civil com seus trabalhos de investigação, foi o Ministério Público com seu trabalho de combate ao crime organizado. Essas instituições consideraram o ex-policial militar Adriano da Nóbrega um assassino, chefe de um grupo de execução e miliciano. O deputado Rodrigo Amorim trabalhou para que a cassação da medalha não se desse e o ex-capitão Adriano da Nóbrega continuasse sendo considerado um herói do Estado do Rio de Janeiro, conforme a homenagem proferida pelo ex-deputado Flávio Bolsonaro. Que tristeza, deputado Rodrigo Amorim, que tem a gente na Assembleia Legislativa que continue defendendo bandido, miliciano e assassino dessa forma. Presidente, pela ordem. Deputado Renan Ferreirinha. Presidente, o jornal o Globo publicou essa semana uma matéria intitulada Parlamento Caro. E para sustentar sua ideia, o jornal mostra que a LERJ tem mais funcionários comissionados do que a LESP, Assembleia Legislativa de São Paulo, por exemplo. No Legislativo Fluminense, segundo o jornal, há cerca de 2.000 pessoas contratadas em cargos de confiança a mais do que na LESP, cujo estado tem quase o triplo da nossa população. A boa notícia em referente a isso é que há gabinetes nessa casa que trabalham arduamente para reduzir o peso do legislativo no bolso do cidadão carioca e fluminense. Cada gabinete aqui, é importante dizer, que pode contratar até 40 funcionários em cargo de comissão. Nós usamos 15. E essa e outras medidas de respeito ao dinheiro público geraram, no ano de 2019, mais de R$1 bilhão que foram salvos em toda a LERJ. Na verdade, foi em torno de R$1,2 bilhão. Só o nosso gabinete economizou mais de R$1 milhão. Foi R$1,2 bilhão que foram economizados também. Todo esse dinheiro, pela LERJ, foi devolvido aos recursos do Estado. E eu torço para que essa fortuna, presidente, esteja sendo usada agora para auxiliar nas medidas de prevenção ao coronavírus e ao atendimento à população. São nesses momentos que nós precisamos cada vez mais utilizar o dinheiro que foi economizado para as pautas realmente importantes. Os deputados aqui têm uma forma a mais de contribuir com o Estado. Além de fiscalizar o governo e fazer leis, podem também poupar dinheiro público, seguir o exemplo e fazer com que a gente faça do dinheiro público um uso inteligente e eficiente. A nossa produção legislativa foi maior do que a média, mostrando que dá para fazer tanto quanto ou até mais com menos. É possível a gente trabalhar dessa forma. Por isso, queria deixar registrado aqui, mais uma vez, a minha torcida para que o dinheiro economizado seja usado para salvar o nosso Estado dessa crise do coronavírus e de eventuais outras crises. Muito obrigado. Senhor presidente, eu fui citado pelo deputado que me antecedeu. Deputado. Exijo o meu direito de resposta, senhor presidente. Deputado, eu vou pedir só que seja... Na forma do regimento, presidente. Seja breve, 30 segundos no máximo. Não, o senhor não pode impedir que eu fale aqui, porque eu fui citado pelo deputado que me antecedeu. Não, eu não vou impedir que o senhor fale, falou mas eu uma vou... série de mentiras, calúnias, abobrinhas, eu não vou permitir isso, senhor presidente. Eu não vou impedir que o senhor fale, mas estou aqui dando o tempo de 30 segundos para o senhor falar, até porque esse debate, no momento que nós estamos hoje, o coronavírus, ficar debatendo por alguém que já morreu, diga-se de passagem, perfeito, não faz menor sentido. Então, por favor, 30 segundos. Muito acertadas as palavras de Vossa Excelência, inclusive, nesse momento que o Rio de Janeiro sofre essa pandemia, esses brincalhões vêm querer lacrar aqui no plenário da Assembleia. E aí, eu sou obrigado, mesmo no meio da crise que o Rio de Janeiro está vivendo, a dar gargalhadas para o PSOL, senhor presidente. Eles tiveram a cara de pau, a petulância de dizer que o deputado Marcelo Frouxo estava agarradinho com os marginais, com os traficantes, porque ele estava ajudando esses vagabundos a se ressocializarem. Senhor presidente, eu faço aqui um apelo, olha só, a você, ao senhor e à senhora
que tem um filho que se perdeu na droga, que teve a sua família dilacerada pelo tráfico de drogas, eu faço uma pergunta ao senhor morador da Mangueira. Esse vagabundo de alcunha Polegar, Tuxinha, esse marginal estava se ressocializando onde? Só se fosse no PSOL. Esses marginais, logo após a fotografia que o deputado Marcelo Freixo aparece numa festinha particular com essa turma, abraçadinho, eles foram brutalmente assassinados numa guerra de facções criminosas. Agora, senhor presidente, o que me chama atenção, e aqui me chama especial atenção, porque o deputado que fica metido a valentão quando o cara morre, foi embora. Ele vem aqui, fala o que quer, eu fico aqui do lado dele para enfrentar, para confrontar, mas eles fogem. Não foi à toa que o presidente dessa casa disse que esse deputado vem aqui, grita, 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 depois vai embora com o rabo entre as pernas. Senhor presidente, eu estou aqui para debater e não estou vendo ninguém do pessoal ali naquele microfone. O deputado Marcelo Freixo, e me parece um detalhe, que eles têm predileção por determinada facção criminosa. Porque todos os marginais daquela fotografia eram da mesma facção criminosa, todos do Comando Vermelho, todos festejando com esse deputado do PSOL, com essa turma do PSOL, que insiste a defender criminoso, insiste a sustentar, dando um tapa na cara da população fluminense, defender não só a liberação da droga, mas, sobretudo, pasmem, o uso controlado do crack, senhor presidente, que mata tantas famílias nesse Rio de Janeiro, senhor presidente. Esse partido faz um desserviço para o Rio. Esse partido dá um tapa na cara do cidadão fluminense. Eles tentam o tempo inteiro dividir o Rio de Janeiro, colocar uns contra os outros. Tentam, inclusive, falar em nome da Polícia Militar, instituição que eles afrontam o tempo inteiro, que eles marginalizam o tempo inteiro e que agora nós não os permitiremos. Eu usarei o meu mandato, senhor presidente, o tempo inteiro, incondicionalmente, para defender a Polícia Militar, para defender a Polícia Civil, para defender o Corpo de Bombeiros Militar, e não vou aceitar que eles coloquem essas instituições honradas num discurso vil em prol de defesa de marginal, em prol da lacração, e tentar imputar um discurso de que uma parte de deputados nessa casa teria qualquer relação com a milícia. Para concluir, é direito do parlamentar, senhor presidente, conceder a medalha para quem bem entender. Um deputado não tem nenhum controle sobre a vida daquele que ele concede a medalha. Se depois da concessão da medalha um indivíduo delinquiu, não é problema do parlamentar que apresentou a medalha. Inclusive, senhor presidente, para concluir, eu vou fazer uma força-tarefa aqui nessa casa para buscar todos aqueles criminosos, como, por exemplo, o maior larápio da história do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, como o Zé Dirceu e outros dessa quadrilha da esquerda que eles tanto defendem, que tem a medalha Tiradentes, e eu vou lutar até o fim do meu mandato nessa casa para que a medalha seja cassada, senhor presidente. Lembrando que na semana passada, essas mesmas figuras aprovaram para esse deputado Marcelo Freixo essa mesma maior honraria, para esse deputado que estava ali abraçadinho do lado de traficante de droga. No que depender de mim, senhor presidente, essa turma não prosperará. Podem gritar à vontade que não me acovardarão. Estarei aqui e vejo um microfone vazio, porque fogem do debate. São valentes quando o indivíduo morre. E aqui fogem do debate, porque tal qual o seu deputado federal tem medo do embate ideológico. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos ao expediente final. Primeiro orador inscrito, deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo não se encontra presente. Próximo orador inscrito, deputado Anderson Moraes. Também não se encontrando presente. Próximo orador inscrito é o deputado capitão Paulo Teixeira. Também não se encontrando presente. Próximo orador inscrito, oradora inscrita é a deputada Mônica Francisco. Não, eu preciso sair, porra. Próximo, não se encontrando presente, próximo orador inscrito é o deputado Renato Zaca. O deputado Renato Zaca dispõe de 10 minutos, tempo regimental. Senhor presidente, boa tarde a todos. Venho fazer uso da palavra aqui hoje nessa tribuna dessa casa aqui para falar a respeito
desse problema que nós estamos vivendo hoje, que se chama coronavírus. Só que o que está acontecendo hoje, senhor presidente? Cancelaram as férias dos policiais militares, dizendo para que todos voltassem a trabalhar, ou seja, a família do policial militar está em casa, mas o policial militar leva a doença para dentro da sua própria casa. Porque a polícia militar, hoje nós fizemos uma indicação legislativa aqui, para enviar para o governador, para quê? Para que todas as viaturas da segurança pública do estado do Rio de Janeiro tenha álcool em gel, luva, máscara. Porque não adianta nada a família do policial militar, do bombeiro, ficar em casa para se proteger e o policial militar ficar na rua à mercê da doença, à mercê do vírus. Então é isso que eu estou vindo aqui falar hoje. Por quê? Porque agora que é a hora de quê? Do governador do estado, da Secretaria de Segurança Pública, mostrar que está do lado da Polícia Militar. Está certo que a Polícia Militar é para servir e proteger, porém, agora teria que colocar a escala 24 por 72. Por quê? Porque tem menos gente na rua. O governador decretou fim de shows, eventos, partida de futebol, aglomerações no estado do Rio de Janeiro. Não é que eu não queira que não tenha policiamento no Rio de Janeiro. Tem que haver policiamento no Rio de Janeiro e a Polícia Militar, o policial militar fez prova. Porém, se querem colocar os agentes de segurança, agora falo num todo, colocá-los na rua, que paguem máscara, luva, álcool em gel. Esse é a verdadeira coisa que o Estado tem que fazer. Para quê? Para ela proteger os seus. Nós temos a Diretoria Geral de Saúde, que ainda foi incapaz de colocar uma nota de instrução, ou então alguém falar como o policial, o bombeiro tem que proceder na rua. Porque se tiver uma ocorrência hoje na rua, ninguém sabe como é que vai proceder. Ou se vai algemar, não vai, se encosta na pessoa ou não, porque tudo diz com 90. Tem um gato na árvore, diz com 90. Atropelamento, diz com 90. Faleceu uma pessoa dentro de casa, diz com 90. Tudo, senhor presidente. Disca 190 e chamam a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Porém, se ela não estiver protegida, se o policial não estiver protegido, ele vai passar a doença para os seus filhos, para os seus pais, para os seus avós. E aí não vai adiantar nada. A família do policial militar está em casa, a família do bombeiro está em casa, e os policiais na rua à mercê da doença, à mercê do vírus. Então aqui fica meu recado ao governador do estado, meu recado ao secretário de Segurança da Polícia Militar, para quê? Para que tome uma providência, pelo menos dê uma escala digna agora para o policial militar, e que a Diretoria Geral de Saúde publique uma NI para falar como que o policial militar deve agir na rua, como o bombeiro deve agir na rua, o que seja. Porque hoje ninguém sabe, ninguém tem essa notícia. E o que nós estamos vivendo aqui hoje é um problema sério. E é um problema sério também para a tropa, o deputado Rodrigo Amorim. Não é que eu esteja jogando contra, estou jogando a favor. Só que eu acho que os nobres lá têm que se protegerem, para eles chegarem dentro de casa, não passar a doença para os seus familiares. Certo? Então aqui fica o meu recado, muito rápido, muito sucinto. Para quê? Para que essas medidas possam ser feitas para ajudar a nossa tropa, para que ela combata a criminalidade no estado do Rio de Janeiro e não leve o vírus para dentro da sua própria casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Renato Zaca. O tema do coronavírus, do Covid-19, de fato algo novo que todos nós temos o compromisso de nos debruçarmos e tentar chegar a uma solução. De fato, não é histeria nem fantasia. Quem pensa isso está precisando
rapidamente fazer uma análise psiquiátrica. Próximo orador inscrito, deputado Rodrigo Amorim. O senhor tem 10 minutos. Deputado Zaca. Senhor presidente, quero cumprimentar todos os telespectadores da TV Alerj, aos senhores e senhoras deputados e deputadas. Senhor presidente, quero parabenizar a condução dos trabalhos por Vossa Excelência e também pela condução de Vossa Excelência ter colocado o seu mandato em prol do combate a essa terrível doença, essa pandemia que o mundo tem enfrentando e que agora chegou no Rio de Janeiro. Nós fomos autores de um projeto de lei no sentido de garantir o direito do consumidor no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, de ressarcir os valores equivalentes à sua passagem aérea ou o seu pacote de viagem, ou mesmo remarcar o seu pacote aéreo e sua passagem aérea sem multa e sem nenhuma taxa adicional, evitando assim que preços abusivos sejam praticados. Quero aqui saudar o excelentíssimo senhor deputado presidente, deputado Renato Zaca, que agora integra a mesa diretora, faz parte da diretoria da Alerj, ao lado do deputado André Siciliano, do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, eu subo a essa tribuna, em meio a essa crise, para, primeiro, parabenizar essa casa, que tem, no dia de hoje, inclusive, mesmo contrariando todas as recomendações sanitárias, tomou as precauções necessárias e reuniu os senhores deputados aqui para uma sessão que enfrentou alguns temas importantes e enfrentará ao longo dessa semana temas relevantes, deputado Marcelo do Seu Dino. Tenho certeza que Vossa Excelência também, para o município de Duque de Caxias, tem feito um trabalho atuante no sentido de evitar as mazelas, as mortes que essa doença pode levar, sobretudo aqueles hipossuficientes, os menos favorecidos, as populações que, infelizmente, vivem em condições nas favelas e em outros locais, e tenho certeza que Vossa Excelência faz um trabalho nesse sentido. Senhor presidente, o que me chama muita atenção é que no dia de ontem, o governo do Estado, que tem enfrentado com a austeridade necessária, deputado Gilviano, parabenizar aqui o governador Wilson Witzel e todos os secretários do Estado, do governo do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de que tem montado uma força-tarefa para tentar diminuir as mazelas, enfrentar e evitar a propagação dessa grave doença, dessa grave pandemia. E ontem tive a oportunidade de participar ao lado do líder do governo, no Palácio Guanabara, de uma reunião contando com os prefeitos da região metropolitana, no sentido de tomarmos providências juntos, o governo do Estado e os executivos municipais. E aí, senhor presidente, para meu espanto e perplexidade, adivinha quem não estava nessa reunião? Adivinha quem não está preocupado com essa pandemia? O senhor prefeito, ou melhor, desprefeito Marcelo Crivella não estava, junto com os demais prefeitos da região metropolitana, e tampouco aquele prefeito da Merenda, aquele prefeito de Mesquita, Baixada Fluminense, aquele prefeito mentiroso, Jorge Merenda, Jorge Preguiça, o prefeito que, quando a cidade de Mesquita, por exemplo, foi quase destruída por conta das recentes chuvas, quando a população ficou debaixo d'água, fruto da incompetência desse prefeito e da omissão desse prefeito, ele simplesmente se omitiu. Ele simplesmente não botou a cara, não foi um dia na rua para poder ali, nem que seja levar uma palavra de conforto, firmar o compromisso com a população de que tomaria as atitudes necessárias para diminuir o drama daquelas dezenas de famílias, centenas de famílias que perderam tudo. No entanto, esse prefeito se omitiu, frouxo, covarde, mentiroso, preguiçoso, prefeito Jorge Merenda, ou melhor, Jorge Miranda. Então, senhor presidente, nem o desprefeito Marcelo Crivella, o pior prefeito da história do Rio de Janeiro, nem o desprefeito Jorge Merenda, do Rio de Janeiro de Mesquita, tiveram numa reunião ontem para tratar exatamente do enfrentamento dessa grave doença. Quero dizer para esses dois senhores, senhor prefeito Marcelo Crivella,
senhor prefeito Jorge Miranda, os senhores escolheram o seu lado, o lado contrário dos interesses da população. Os senhores só pensam em si próprios, os senhores são omissos, os senhores são preguiçosos. E fico muito feliz de eu estar do lado oposto ao dos senhores, do lado da população carioca e da população de Mesquita, que me fez o deputado mais votado daquela cidade, assim como sou o deputado estadual mais votado da cidade do Rio de Janeiro. A crise é grave, temos que enfrentar com a austeridade necessária. Parabenizo ao governador do estado, excelentíssimo senhor governador Wilson Witzel, e toda a sua equipe pela postura de austeridade no enfrentamento dessa grave crise. Tenham o meu apoio e desse parlamento para intensificar a dureza dessas medidas. Temos que pensar numa maneira de recompor as finanças do estado do Rio de Janeiro, que sofrerão um grave abalo por conta desse período de quarentena que estamos vivendo. Agora, os senhores têm aqui esse parlamento de braços dados em prol da população do estado do Rio de Janeiro. Muito me lastima a ausência, a omissão do senhor Marcelo Crivella e do senhor Jorge Miranda. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, não havendo mais nenhum orador inscrito, o presidente encerra a presente sessão.